Primeiro, né, Juliana, o ministro colocando o que você estava trazendo aqui, a apuração de como judicializar esta questão, e aí 2 pontos. Primeiro, a questão que você estava explicando da reforma da Previdência e já também trazendo como argumentação para essa situação o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Já que foi criada uma nova despesa, ou seja, a não oneração dos municípios, isso tem uma característica de despesa para os cofres do governo federal, teria que haver a compensação de onde tirar este dinheiro e acho que vale a gente abordar também, e vou pedir depois para a Larissa Rodrigues abordar, quando o ministro coloca até a imprensa, pedindo ajuda da imprensa, entre aspas, ali para cobrar isso dos outros poderes, é um sinal de que a coisa não está boa. Mas queria rapidinho, Juliana, para a gente abordar essa questão da judicialização, depois Larissa, com todo esse contexto rodeando o ministro da Fazenda. Fica claro, né, Yuri, que argumento não falta para poder levar essa questão ali para o STF. A Larissa vai trazer agora, na política, como é que isso impacta, né? Mas judicialmente é uma discussão que já vem desde janeiro, quando esse assunto começou a ser discutido, também por conta da reforma da Previdência, ou seja, os municípios deixarem de arrecadar, então, para as contas da Previdência seria um problema, e agora o ministro traz um outro ponto, que é essa questão da Lei de Responsabilidade Fiscal. Precisa ter ali uma compensação, nas palavras de Fernando Haddad. O que eu trazia um minutinho antes dele começar a falar é que dentro do gabinete de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que está envolvido aí também nessa briga, nessa disputa de alguma forma, há um entendimento que essa questão dos municípios, sim, poderia ser levada para a Suprema Corte. Há um entendimento que é constitucional colocar a desoneração para as empresas, já teve discussão no STF sobre isso, com um argumento inclusive vindo de Ricardo Lewandowski quando era ministro, mas a questão dos municípios seria um fato novo e agora ele traz a argumentação pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela reforma da Previdência. Exato. A equipe da Isabel Mega está ali acompanhando essa entrevista, tanto do ministro Fernando Haddad quanto do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e foi justamente, a gente começou a transmitir essa entrevista quando a Isabel Mega perguntava sobre este conflito entre o Executivo e o Legislativo nessa questão da desoneração dos municípios. E aí, Larissa, para trazer o contexto político em que o ministro Fernando Haddad coloca essas dificuldades, deixa muito expresso, né? Ou pelo menos fica ali muito claro, muito explícito, que o governo está encontrando dificuldades para emplacar a sua agenda no Congresso Nacional, apela para um argumento racional, buscando ali no fundamento jurídico da Lei de Responsabilidade Fiscal, este ponto que a Ju Lopes traz também da reforma da Previdência, da diferença de desonerar as empresas e desonerar os municípios que não eram beneficiados antes da reforma aprovada em 2019, mas mostra também muito das dificuldades que o ministro tem enfrentado este ano para emplacar, conseguir pautar a agenda econômica no Congresso Nacional. Larissa, boa tarde, bem-vinda aqui ao Brasil Meio-Dia. Tudo bem, Yuri? Boa tarde para você, Juliana. Você sabe que o ministro Haddad chegou na hora ali para confirmar a apuração de Juliana Lopes, né? Foi por isso que ele apareceu aqui no nosso Brasil Meio-Dia. Yuri, mas importante destacar o quanto no meio disso tudo tem vários recados sendo dados. E eu vou tentar pontuar todos eles aqui para quem está em casa. Primeiro, a gente contou sim, ontem, antecipamos aqui, o quanto o ministro Fernando Haddad sentiu-se traído com essa manifestação, com essa atitude, com essa decisão tomada por Rodrigo Pacheco, que era então de permitir a continuidade dessa desoneração, ou seja, que continuem pagando menos impostos às prefeituras, o que significa para Haddad menos dinheiro ali dentro dos cofres públicos. O que eu ouvi hoje, que depois dessa insatisfação de Haddad, a ponto de, não adianta falar que não teve insatisfação, que ontem Rodrigo Pacheco fecha o dia convocando a imprensa para dar os seus argumentos. Chegou em alto e bom som ali no gabinete, sim, de Pacheco essa insatisfação de Haddad. Hoje, o que o Palácio do Planalto me disseram está tentando fazer? Pedir para baixar a bola, baixar a poeira.
esperar um pouco, um segundo movimento. Tanto que na fala de Haddad ele diz, a AGU ainda está vendo se vai ou não judicializar. Ainda não chegou essa conversa no presidente Lula. Ele já dá a entender que as coisas precisam ser num passo mais devagar. E questionado, Haddad, de fato, vai judicializar, ele começa a mudar um pouco o tom da conversa, dizendo, não, mas tem que cumprir a responsabilidade fiscal. Em momento nenhum ele afirma a judicialização, ele fala que está cogitando, como a Juliana traz pra gente, e tenta também, da forma dele, até um pouco ríspida, jogar a responsabilidade para a própria imprensa e para o Congresso Nacional. Para encerrar, é importante dizer que esse discurso do Haddad, ele vem desde a semana passada, no mínimo, esse discurso de compartilhar a responsabilidade, e nós trouxemos aqui também no Brasil Meio-Dia. O quanto o Haddad tem tentado jogar essa culpa para o Congresso Nacional, no sentido de que, Congresso, você me aprovou uma lei pedindo para que a Fazenda, o governo federal, tenha responsabilidade fiscal no sentido de que tem que cumprir com a meta, não gastando mais do que arrecada. Como que você, Congresso, agora está me trazendo novas despesas se quem criou a responsabilidade, a obrigatoriedade de seguir a meta fiscal foi você mesmo, Congresso Nacional. Essa já é uma nova estratégia de defesa e de argumentação, já visando o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve ir até metade desse mês. Ou seja, até metade de abril, o Ministério da Fazenda tem que encaminhar para o Congresso Nacional as expectativas do ano que vem. E está muito em cima se essas expectativas vão ou não cumprir com a meta. Então é quase que já uma desculpa argumentando por que não vai cumprir a meta, porque o próprio Congresso não teria colaborado. Então a gente tem que fazer essa leitura já de tentativas de justificativas do próprio ministro Fernando Haddad, que já sinaliza que essa meta não deve vir na LDO. É isso, é diluir esses danos, né, digamos assim, para não ficar só na conta do Ministério da Fazenda o não cumprimento da meta. Ele tem feito, verdade seja dita, uma série aí de esforços e vocalizado esta necessidade, mas a gente sabe que dentro do governo tem muita gente jogando contra e é claro que o Congresso acaba pegando a correnteza, né, vai nadando conforme a maré, e a maré é para não se cumprir essa meta. No fundo, é isso. E, de fato, quer dizer, achar que é pela cobrança da imprensa que os resultados vão ser obtidos, quem dera tivéssemos nós esse poder que não temos, né? Obrigado por enquanto, Juliana Lopes, Larissa Rodrigues.